Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Queridos, nós hoje iniciamos uma espécie de um bloco aqui no nosso plano de ensino desse ano, onde nós vamos, depois de ver o impacto do Evangelho nas nossas relações, no casamento, na nossa família, nós vamos refletir sobre 7 virtudes essenciais do discípulo de Jesus, que são aplicadas de maneira mais ampla em todas as nossas relações, incluindo aquelas que nós já abordamos aqui no nosso plano de ensino desse ano, e as que nós não abordamos diretamente. Então eu quero te convidar a abrir comigo lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que certamente é um dos textos mais conhecidos da Escritura de todos os tempos. 1 Coríntios capítulo 13, você vai notar que a parte B do último versículo do capítulo 12, ele inicia uma nova perícope, e é justamente aí que nós vamos ler, 31, parte B do 12, diz assim, todos encontraram? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Leamos o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aqueles que estão já com as cãs alvejadas pelo tempo, talvez se lembrem, e talvez tenham até cantado esse refrão da música de John Paul Young, que estreou em 1970, que diz o seguinte: o amor está no ar, em tudo ao redor, o amor está no ar, em cada imagem, em cada som. Esse hit era The Love's in the Air. Alguns de vocês vão lembrar, mas enfim, é uma música famosa. Ela ficou no primeiro lugar das paradas de sucesso das rádios da época, muitos meses. E é engraçado que John Paul Young, ele estava fazendo uma leitura muito acurada do momento cultural naquele momento no Ocidente. Porque basicamente aquela geração, ela havia vivido o pós-guerra. Lembre-se que no início do século passado nós tivemos 2 grandes guerras, chamadas as 2 grandes guerras. Para a gente ter uma noção da escala desse negócio, a Segunda Grande Guerra, ela matou mais gente nesse conflito do que, supõem os analistas, em todos os conflitos humanos registrados até ali. Nós temos assim uma cifra bizarra de quase 70 a 80 milhões de vidas perdidas. Nós vimos o Holocausto, nós vimos a bomba atômica, nós crescemos, os que nasceram ali na década de 70, 60, com aquela angústia de que o mundo poderia desaparecer no aperto de um botão no meio da Guerra Fria. E então essa temática do amor, como a saída para esse conflito,
o amor como a solução para todos os problemas, o amor como a resposta para os nossos dilemas políticos que nós experimentávamos naquele momento, ela começa a aparecer de uma forma muito vibrante na cultura. Em 1967, os Beatles lançam All You Need Is Love, tudo que você precisa é amor. Se dizendo o seguinte: olha, todos os nossos conflitos, todas as guerras vão desaparecer quando nós tivermos amor, tudo o que você precisa é amor. E John Paul Young não estava muito longe de uma análise ainda mais acurada da produção cultural na década de 50 em diante. Note que da década de 50 em diante até aqui, praticamente 1/3 de todos os filmes, de todos os livros, são relacionados diretamente ao amor romântico. 1/3 de tudo o que os cineastas produziram, peças de teatro, produção cultural, estão diretamente relacionados ao amor romântico, ao amor entre homem e mulher. 40% está relacionado ao amor de forma indireta entre amigos, entre família. Então, praticamente 2/3 da nossa produção cultural de um século tem a ver com o amor. E aí é que fica engraçado, porque essa mesma geração que escreve, que grava, que roteiriza amor abundantemente, é a geração que ao mesmo tempo tem uma dificuldade crônica de amar. Um dos maiores críticos da modernidade, que é o Zygmunt Bauman, ele publicou um livro chamado Amor Líquido, e ele diz o seguinte: o amor do nosso tempo, o amor moderno, ele é profundamente efêmero, frágil e descartável, reduzido a uma experiência de consumo, aonde o outro está aqui para me fazer feliz e me satisfazer. A ideia de Bauman e a crítica que ele faz é que nós falamos abundantemente sobre amor, mas que nós reduzimos a experiência do amor a um sentimentalismo, a uma série de afetos, a uma série de discursos, e ele não está sozinho. Por exemplo, Bill Han, que é um coreano radicado na Alemanha, ele escreveu um livro em 2012 chamado Agonia do Eros. Basicamente o que ele fala nesse livro é que o amor entre homem e mulher, mesmo o amor entre homem e mulher, ele está condicionado no momento atual a uma série de convenções e de comodismos aonde quase já não é mais possível encontrar amor verdadeiro entre duas pessoas, senão por conveniência. E ele faz uma leitura muito, digamos assim, cáustica, mas a gente pode dizer que esses filósofos e sociólogos, eles estão meditando e relaborando as palavras de Jesus, que disse: nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então pense nesse dilema que nós vivemos. Nós falamos tanto sobre amor, se tem uma palavra na moda hoje em dia é empatia. Tudo se resolve com um pouco mais de empatia, né? Você deu um buzinaço no amiguinho que não deu certo. Mas que falta de empatia. Você fez alguma coisa na fila do banco. Mas que falta de empatia. Empatia é a palavra agora da moda para significar esse amor que se coloca no lugar do outro. Mas a geração que mais fala sobre empatia é a que menos tem condições de viver e de praticar essa empatia. Então houve uma mudança sutil ao longo dos séculos na maneira como nós fomos alterando o conteúdo e o conceito da palavra amor. E a gente vai basicamente refletir hoje, olhando para a Escritura, se nós olharmos para a Escritura e perguntarmos para a Bíblia o que é amor, o que significa amar, qual é a resposta que a Bíblia vai nos dar em feedback? Nós estamos num texto que é muito caro ao coração do apóstolo Paulo, porque a igreja em Corinto é uma igreja que ele plantou, e é uma igreja pela qual ele tem muito carinho, mas é uma igreja que deu muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Essa igreja, depois que ela foi plantada, o apóstolo Paulo continuou nas suas viagens missionárias, chegaram alguns falsos mestres ali, semearam alguns ensinos, algumas doutrinas divergentes do ensino do apóstolo Paulo, e essa igreja imediatamente rachou e fragmentou-se em diversos grupos e facções dentro da igreja. Então alguns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Alguns diziam: eu sou de Pedro. E aí sempre tem aquele irmãozinho mais crente do que os outros que diz: eu sou de Jesus. E todos eles se embolavam, e todos eles brigavam, e haviam relatos de cismas, de vaidade, de divisões dentro da igreja,
de imoralidade sexual, desordem no culto público, uma série de erros doutrinários, e no entanto essa igreja tinha um orgulho tremendo de ser a igreja de Corinto. Então Paulo ele dedica um tempo para elaborar essa noção de codependência dos membros um em relação ao outro no contexto do corpo de Cristo, e isso está embutido nessa discussão sobre dons espirituais do capítulo 12 e depois seguido no capítulo 14. Mas no capítulo 13, que está encaixado no meio dessas duas sessões, ele é escrito primeiro para mostrar a condição essencial, a virtude essencial que todo cristão precisa para poder construir de fato comunidade. Ou seja, conquanto 1 Coríntios 13 seja alvo de muitas pregações em casamentos, e seja aquele momento em que muitas vezes nós voltamos ao texto, e esse texto ele tem um poder de nos enaltecer, de nos elevar com a sua capacidade poética, o cenário por trás desse texto não é nada bonito. Imagine um ajuntamento com muitas pessoas. Imagine pessoas apontando o dedo umas para as outras, discutindo em voz alta, à beira de se projetar no pescoço do irmão. Basicamente é esse o clima para quem Paulo está endereçando essa epístola e esse capítulo. E ele então começa a falar sobre o amor e o lugar essencial do amor na construção da ética cristã. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, de nada valerá. E ele fala isso pensando nesse lugar essencial do amor como parte fundamental da ética cristã. E então, se você notar como Paulo define o amor, quando você fala, entendi, Paulo, o amor é muito importante. Paulo vai dizer, não, importante não, essencial. Entendi, Paulo, o amor é essencial sim. Então, nós vamos perguntar para Paulo, Paulo, mas o que é o amor? E você vai notar que Paulo vai gastar um tempo entre os versículos 4 até o versículo 7, construindo pequenos refrões na forma negativa. Note que ele diz assim: o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Você fala assim, Paulo, mas por que é que você está definindo o amor de forma negativa, dizendo aquilo que o amor não faz? Os comentaristas como Harold Meyer, por exemplo, vão dizer, porque essas atitudes estavam presentes na convivência comunitária dos coríntios. Como se ele dissesse, olha, o que vocês estão vivendo não é amor. Porque o amor não se ira facilmente, vocês estão brigando quando vocês se reúnem. O amor não guarda rancor, vocês ficam guardando acusações um contra o outro, para jogar na cara um do outro. O amor, ele não maltrata, e vocês estão se maltratando nos cultos. O amor, ele não folga, não se alegra com a injustiça, e vocês estão sendo injustos uns com os outros. Paulo está confrontando uma noção de amor equivocado que os coríntios tinham, um amor de discurso, um amor de palavra, um amor de vernáculo, mas não um amor de prática e de fato. E é por isso que ele gasta um tempo considerável dizendo para os coríntios, vocês estão vivendo um falso amor. Vocês estão vivendo um falso amor. E hoje nós também precisamos aprender a discernir essas versões falsificadas do amor falsificado em nossa própria geração. C.S. Lewis tem um livro muito curioso, algumas vezes eu cito ele aqui, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. A história é mais ou menos assim. Existe um demônio estagiário, um demônio trainee, que está incumbido de derrubar um cristão recém-convertido. Primeiro ele tem de impedir a conversão, coisa que ele não consegue. Depois ele tem que derrubá-lo após a conversão. E esse demônio estagiário, ele tem um tio que tem uma posição de alto escalão no inferno. O inferno é pintado como uma repartição pública, né? O que no Brasil não está tão longe da verdade. E é exatamente nesse momento que esse diabo, o chefe, ele manda cartas para o sobrinho, direcionando-o sobre como ele pode derrubar o cristão. E em determinado momento ele fala assim, olha, pegue uma virtude essencial para a fé desse sujeito, e faça associações negativas a essa virtude, de tal maneira que você possa corromper essa virtude ao máximo.
E então, quando essa virtude deixar de ter entendimento e conceito, ela vai deixar de ter eficácia também. Eu comentei hoje de manhã, eu quero comentar de novo à noite. Pense comigo no que aconteceu com a palavra fé. A palavra fé é absolutamente essencial para o nosso credo. O cristianismo é basicamente uma expressão de fé em Deus. Mas nós nos apropriamos da palavra fé de uma forma tão coloquial, tão popular, que você vai ouvir dizer assim: eu sou uma pessoa de muita fé, pastor. Eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Lá em casa eu tenho uma Bíblia, eu tenho um Buda, eu tenho um cristal, eu tenho também um Alcorão, eu tenho Allan Kardec. Pastor, eu sou uma pessoa que tem muita fé. E nós transformamos a palavra fé, que no contexto do cristianismo é um exercício de uma confiança pessoal num Deus pessoal que se revela na palavra, é conhecer o seu caráter, suas promessas, sua palavra, sua dignidade revelada em Cristo e confiar nesse Deus. Pistes do grego, confiar em alguém. Nós transformamos isso num mero otimismo vazio e barato. Quando uma pessoa diz fé hoje em dia, ela quer dizer que ela é uma pessoa otimista e que ela sente que vai dar tudo certo. É basicamente uma confiança no nada. Basicamente é um otimismo no caos. Então nós pegamos uma palavra essencial da fé, nós demos um pequeno giro nela e ela passa a significar absolutamente nada em termos de cristianismo. E foi exatamente isso que aconteceu com a palavra amor. Eugene Peterson, comentando esse trecho, ele diz assim: uma das maneiras mais eficientes de desacreditar uma virtude é, em primeiro lugar, enxovalhar o seu nome, ou seja, introduzir associações que sutilmente alterem os sentimentos e as percepções das pessoas. Então, basicamente, quando a nossa geração fala sobre amor, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre, em primeiro lugar, sobre um tipo de simpatia que a gente tem pelas pessoas. O pastor Tadeu sentou bem pertinho de mim hoje de manhã, e aí eu fiz uma ilustração com ele. Ele sentou um pouquinho mais longe hoje à noite, mas ainda assim eu estou olhando para ele, né? Então, por exemplo, quando você conhece o pastor Tadeu, com esses olhos azuis, como um céu de Brasil, com essa barba do Thor de Minas, né? Esse garoto propaganda da Parmalat, que já foi o Leãozinho, né? Quando você olha para o Tadeu, você fala assim: meu, que simpatia esse cidadão, esse sotaque mineiro gostoso, que cara tranquilo, que cara sereno. Eu olho para o Tadeu e eu imediatamente tenho simpatia pelo Tadeu. Eu falo: cara, que cara gente boa. Eu tenho um sentimento gostoso em relação ao Tadeu. Eu falo assim: eu amo o Tadeu, porque eu tenho simpatia. Ou então eu vou conhecendo um pouco mais o Tadeu, vou me afinando com ele, vou vendo que ele era um cara super gente boa, que tem histórias muito engraçadas. Não sei se você já teve o prazer de escutar uma história do Tadeu, das contações de histórias do Tadeu, né? Aí você ouve uma história do Tadeu e você fala: nossa, mas agora eu passei a ter empatia pelo Tadeu. Passei a nutrir um sentimento gostoso de amizade com o Tadeu. E você vai ver que em todas essas expressões e construções, o amor é um sentimento, o amor é um afeto. Mas temos alguns problemas aí. Em primeiro lugar, os nossos afetos nunca permanecem no mesmo lugar. O seu cônjuge, que é a pessoa que você mais ama, supostamente no mundo, em alguns dias, você, para dizer o mínimo, não ama tanto, não é? Para dizer o mínimo, não ama tanto, né? Não tem isso? Tem aqueles dias que você quer colocar assim, né, um sombreiro, um bigode e ir para o México, e ir embora. Porque os nossos sentimentos, eles são voláteis, eles não ficam no mesmo lugar. Então pense comigo, um outro problema: e se você tiver uma antipatia instantânea e gratuita por essa pessoa? Nós, como igreja IP Aquários, como eu creio que toda igreja cristã, nós oramos todos os dias dizendo: Senhor, nos permita fazer diferença na vida das pessoas que mais precisam do Evangelho. Nos dá a graça de evangelizar um amigo, um parente, alguém que não ouviu o Evangelho, que está longe do Senhor. Ótimo. E se essa pessoa passar por aquela porta que está lá, e se ela se vestir, e se ela falar, e se ela se portar de um jeito que é agressivo para nós, porque é diferente dos nossos valores,
E se uma pessoa de vestes escandalosas sentar-se no meio da igreja hoje à noite num culto de ceia, e o pastor Hugo fala assim: agora vira para o seu irmão e dá uma boa noite, saúda ele, nós vamos estender a destra dizendo: que bom que você está aqui. Ou nós vamos emitir uma pequena mensagem que é: o seu lugar não é aqui. Nós estamos prontos para amar aquelas pessoas por quem nós temos antipatia, ou nós estamos prontos para amar alguém que tem antipatia por nós, independente dos afetos? Porque quando nós pegamos a experiência do amor cristão e reduzimos a um mero sentimentalismo barato, nós estamos esgotando praticamente a ética cristã e elevando-a ao nível da sarjeta. Nós estamos colocando boa parte da nossa ética num lugar absolutamente empobrecido. Jesus disse: se vocês gostam daqueles que gostam de vocês, até os publicanos, até os fariseus fazem isso. Mas vocês serão meus discípulos quando vocês forem perseguidos e reagirem com graça. Quando vocês forem espoliados e reagirem com perdão. Aí sim começa o caminho do discipulado. Mas aí eu penso assim: e se eu estiver sendo duro, por favor me perdoe, mas permita que o pastor possa abrir o seu coração apenas por um segundo. Jesus nos enviou para amar publicanos e prostitutas do nosso tempo, e às vezes a gente não consegue amar o irmão que senta do nosso lado na igreja e pensa diferente de mim. Jesus me enviou para amar as pessoas mais difíceis, fazê-lo no seu nome, como ele fez. Mas às vezes quando a gente senta de alguém do lado, que pensa um ponto doutrinário diferente, pensa um pouquinho diferente aqui ou ali, a gente já não consegue mais engolir essa pessoa. E isso revela o quanto nós tornamos o amor cristão um sentimentalismo tão barato e tão desconectado das nossas atitudes. Muito se fala, pouco se faz. Muito se prega, pouco se vive. Quando Paulo define o amor, ele utiliza muitas definições negativas, mas ele também enfatiza algo ao longo dos versículos de 4 a 7, e eu quero que você olhe para o texto junto comigo. Nós, pessoas do Aquários, nós gostamos muito de checklist, né? Pessoas orientadas por performance, pessoas organizadas, empreendedores. Então nós vamos fazer um breve checklist aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não é egoísta, não procura os seus interesses, não é iracundo, não se ira com facilidade, não fica estocando rancor. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. O amor sofre, crê, espera, suporta. E nós começamos a notar que em nenhum momento Paulo fala sobre afetos. Em nenhum momento Paulo dirige uma palavra para o coração daquela igreja falando sobre como eles se sentem. Em nenhum momento ele aborda sentimentos. Ele fala basicamente sobre o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Eu quero te convidar a repetir essa frase comigo. Vamos dizer todos juntos? O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Você pode às vezes não gostar de uma pessoa, não ter simpatia por ela, não importa, você pode amá-la de qualquer jeito, desde que as suas escolhas em relação a essa pessoa sejam escolhas como as escolhas que Jesus faz em relação a você. Alguns anos atrás, quando eu era pastor no Rio, quando eu assumia a presidência dessa igreja em 2013, havia uma irmã da igreja que recentemente havia lutado com um câncer. Ela havia tido um câncer de mama, ela fez uma mastectomia, ela foi declarada em remissão pelos médicos. 2 anos depois, ela teve uma fratura no ombro, sem motivo. E eles foram descobrir que aquele câncer tinha voltado, ele estava infiltrado agora nos ossos.
Eu passei a visitar aquela irmã porque ela não podia sair muito de casa, porque o câncer ele começou a pegar pontos da coluna. Então uma vez por mês eu ia lá, uma família bonita, 2 filhos, um no início da adolescência, o outro no meio da adolescência, uma família de cristãos, muito convictos. E eu levava a Santa Ceia, levava uma palavra, orava com ela, e o tratamento dela foi desenvolvendo. Os anos foram se passando, e algum tempo depois, no início do ano, acho que a minha esposa estava, se eu me recordo bem, ela estava no 2º ano da residência de clínica médica, ou do 1º. Nós estávamos vivendo um momento muito cansado, mas muito cansado. Era fevereiro ainda, eu me lembro bem, e nós estávamos mirando o feriado de Corpus Christi, falando assim, olha, lá em Corpus Christi a gente vai dar uma parada nos dias, que é um feriado maior. Nós vamos para Minas, vamos ficar um pouco com a nossa família, vamos descansar um pouco. A gente estava muito cansado, projeto de revitalização de igreja, trabalhando muitíssimas horas por semana. E a condição dessa irmã, ela foi piorando. Então, um pouco tempo antes, finalzinho ali, meados de junho, ela foi internada e o estado dela agora era terminal. E eu me lembro tão bem, eu queria não me lembrar, mas eu me lembro tão bem quando eu entrei na UTI. E ela estava com uma máscara de oxigênio. E ela era uma mulher de muito vigor, de muita fé. Mas o curso dos acontecimentos acabou machucando o coração dela. E ela soltou uma frase assim: é isso, né, pastor? É isso. Foi tudo que ela falou naquele dia. E eu entendi o que ela disse e entendi aquilo que ela não teve força de dizer. E agora já eram as vésperas do feriado de Corpus Christi. Eu com a minha esposa conversamos longamente sobre isso em casa. E a gente falou assim, bom, a gente não tem controle sobre isso, então, se nada acontecer, nós vamos pegar o carro e nós vamos para Minas. Na quarta-feira, passei pela UERJ, com as malas já dentro do carro, peguei a Isabela, pegamos um trânsito maluco para sair do Rio de Janeiro, uma viagem de 5h30, quase 6 horas, chegamos quase meia-noite em Tamonte. Assim que eu pisei em Tamonte, assim que nós tiramos as malas do carro, assim que nós entramos dentro de casa, meu celular tocou. Isso era meia-noite. Eu não precisava nem saber, nem ouvir, para conhecer qual era o teor daquela ligação. Era o marido dizendo, pastor, ela acabou de partir. Ele me perguntou assim, pastor, vocês chegaram em Minas? Eu falei, nós acabamos de chegar. Ele falou assim, não, pastor, fica tranquilo. Tinha um pastor auxiliar na época, reverendo Silas. Reverendo Silas está aqui. Reverendo Silas vai cuidar de nós, vai fazer o ofício fúnebre. Pode ficar tranquilo, pastor. Eu terminei a ligação, olhei para minha esposa olhou para mim, e nós sabíamos exatamente o que nós precisávamos fazer. No dia seguinte, nós acordamos bem cedo, tomamos um café da boca para o nariz, entramos no carro e fizemos o caminho de volta para o Rio de Janeiro. Fizemos o ofício fúnebre, abraçamos a família, caminhamos com aquela família até o depósito do féretro, lá no cemitério. No final da tarde tomamos um café forte, entramos no carro e voltamos para casa, mais cansados do que nunca. Eu à beira de um ataque de labirintite. Mas existe uma hora em que nós realmente temos que amar as pessoas. Existe realmente uma hora em que você tem que decidir assim, o meu bem-estar, aquilo que eu quero, talvez até mesmo aquilo que eu preciso, ou o bem-estar dessa pessoa, o que ela precisa. E você vai descobrir que amar sacrificialmente como Jesus é uma coisa
que tem a ver com escolha. Não se engane. Não se engane. Um discurso bem feito jamais vai fazer o papel daquilo que uma escolha que não foi feita. Você sabe que você ama alguém quando você faz escolhas em relação àquela pessoa, independente dos seus afetos. Como marido, eu tenho uma coisa comigo: independente de como eu estou me sentindo em relação à minha esposa, eu quero agir todos os dias em relação a ela, do mesmo jeito. Se eu estou feliz e contente, eu lavo a louça. Se eu estou aborrecido com alguma coisa, eu lavo a louça. Se eu estou vivendo um momento muito legal no meu casamento, eu procuro fazer uma comida, servir a minha esposa, organizar a casa, pensar no cansaço dela, pensar nas demandas dela como mãe. Se eu estiver chateado com alguma coisa, e isso realmente acontece, você sabe disso, nosso casamento não é perfeito, de ninguém aqui é. Eu arrumo a casa, eu penso no bem-estar dela e eu tento agir do mesmo jeito. Porque naquele dia que eu estiver chateado, aquela louça de fato é uma expressão de amor. Aquele ato de serviço, aquilo ali realmente é amor. Nos outros dias eu fiz porque eu estava afim. Mas naquele dia foi sacrifício, naquele dia foi escolha, naquele dia foi eu e Jesus falando assim: o amor é o que o amor faz. C.S. Lewis escreveu: o amor no sentido cristão não se refere a nenhuma emoção. Não se trata de um estado de sentimento, mas da vontade. O amor cristão pelos nossos vizinhos é algo bem diferente de gostar ou de ter simpatia por eles. E é por isso que você e eu, nós não vamos gostar de todo mundo. Nós não vivemos em Nárnia. Mas Jesus me comanda a amar todo mundo. Jesus me comanda a agir em relação às pessoas da mesma maneira como Ele age comigo. O amor é o que o amor faz. E o que o amor faz? O amor é paciente. Num bairro voltado para a velocidade, aonde nós vivemos de impaciência em impaciência, o que significa ser paciente com alguém, entender o tempo dessa pessoa, não submetê-la ao seu tempo e à sua urgência, mas entender os processos que acontecem na alma daquela pessoa. O amor é bondoso. A bondade são ações concretas de benevolência em relação ao outro. O amor se alegra com a verdade. Num tempo de meias verdades, de redes sociais, de fofoca, de rumores, nós precisamos nos comprometer com a verdade. O amor sofre, o amor crê nas promessas de Deus, o amor espera o tempo de Deus, o amor suporta. E suportar aqui significa carregar o fardo uns dos outros. Eu me lembro da tia Iris, uma pessoa que teve um profundo e tem um profundo impacto na minha vida. Eu fiz seminário em Campinas, de segunda a sexta-feira eu morava em Campinas, sexta, sábado e domingo eu morava na casa de uma família em Itajubá. Família Bert. Tia Iris, uma mulher já com seus 60 anos, quando ela me conheceu, ela dizia assim: Jefferson, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não toco nenhum instrumento. O que eu sei é abraçar as pessoas e eu sei amá-las. Quando uma família estava triste, a tia Iris muitas vezes enviava um bolo de fubá para aquela família. Quando alguém precisava de mantimento em casa, ela discretamente fazia uma compra, fazia chegar naquela família. A tia Iris era uma mulher que entendia a essência da fé cristã. E ela dizia: muitas vezes Deus quer me usar com um abraço não custa nada, esse é o dom que Deus me deu de amar as pessoas. Se nós como igreja soubéssemos mais profundamente que amar não significa fazer um discurso eloquente, mas é um padrão de escolhas que nós tomamos em relação às pessoas que estão próximas de nós, então nós poderíamos viver o cristianismo de uma tal maneira que as pessoas vejam o fundamento dessa virtude na nossa vida. Uma declaração magnânima da fé cristã é aquela que o seminarista Fábio leu para nós hoje aqui à noite. Aquele que ama nasceu de Deus, porque Deus é amor.
Mas a ideia de que Deus é amor não é essa ideia um pouco banalizada e trivializada desse Deus que é como uma grande avó no céu. Eu falo assim, a nossa geração gosta de pintar Deus como uma bendita e abençoada avó no céu, porque a avó passa o pano em tudo. A avó está tudo certo o tempo todo. A criança esperneia, a avó taca ali um sorvete na boca. A criança fica chateada e dá-lhe presente para a criança, porque a avó está ali para isso. Não está ali para educar, está ali para estragar nossos filhos. Não é isso que funciona assim? A avó fala assim, eu vou dar mesmo. Ela já está confessando o pecado dela já. Né? Quando nossa geração fala assim, Deus é amor, geralmente isso acontece dentro de um discurso em que nós queremos relativizar o pecado. Em que nós queremos achar que Deus é essa grande vovózona no céu que vai passar o pano. Ela fala, se foi feito com amor, Deus abençoa. Aquilo que a Bíblia diz é que Deus é amor, mas a Bíblia nunca afirmou, Deus é só amor. Deus tem dentro da perfeição do seu caráter outros atributos como a sua santidade, a sua justiça, o seu poder e também a ira de Deus que se revela contra o pecado. Então Deus ama. Mas Deus nos ama reconhecendo que nós somos pecadores. E por isso esse amor de Deus ele é revelado na Escritura. Em 1 João 4,9 dizendo assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós cristãos temos uma ideia que é quase absurda. E que se você ponderar sobre essa ideia e pegá-la nas duas mãos, você vai falar assim, cara, isso daqui é meio esquisito. A fé cristã diz o seguinte, Deus é a única pessoa do mundo que sabe quem você realmente é. Quando as pessoas utilizam uma frase para dizer assim, pastor, mas olha, Deus sabe o meu coração. Eu respondo, é por isso que você tem que ter medo para burro. Porque Deus sabe o que se passa dentro desse sujo coração seu e meu. Deus conhece o meu coração. Sim. Deus conhece suas fantasias mais sórdidas. Deus conhece seus pensamentos mais sombrios, as motivações mais enganosas e vis da sua alma. Deus vê tudo isso como na luz de meio-dia. E sendo Ele aquele que nos conhece por completo, é aquele que nos amou de forma incondicional em Jesus Cristo. Deus não está iludido a meu respeito, Ele sabe exatamente quem eu sou. O meu pior, Deus conhece. Deus não está iludido a seu respeito, Ele conhece o seu pior. E Ele escolheu nos amar, enviando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Eu quero encerrar dizendo o que isso pode significar para nós que vivemos aqui no Aquários, nós que vivemos em São José dos Campos, nós que vivemos nessa região do Vale do Paraíba tão específica e tão peculiar. Quando Tim Keller esteve aqui no Brasil pela última vez antes do seu falecimento, ele contou uma história da Redeemer. Eu ouço os sermões do Tim Keller há uns 20 anos e eu fiquei muito surpreso que ele contasse uma coisa tão pessoal e tão próxima, porque ele geralmente não faz esse tipo de coisa. Ele diz que um dia, no comecinho da Redeemer, entrou uma mulher jovem muito bem vestida no templo. E então, como eram poucas pessoas, ele conhecia bem os rostos daquela comunidade, ele a abordou para saudá-la. E ele perguntou assim, mas você está vindo aqui pela primeira vez? Ela disse que sim. Ele perguntou, e como você conheceu a nossa igreja? Ela falou assim, reverendo, eu posso te contar uma pequena história? Ele falou, claro. Ela contou a seguinte história. Eu saí de um outro lugar dos Estados Unidos e lá eu era diretora executiva de uma rede de TV. E eu fui contratada pela rede de televisão mais importante de Nova York, talvez uma das mais importantes de todo o país, para trabalhar debaixo de um diretor executivo e debaixo de um presidente. Assim que eu cheguei, eu quis mostrar serviço, e eu quis já acelerar um processo de promoção. Eu bypassei o meu superior, tomei uma decisão, e essa decisão se revelou como muito danosa para a emissora.
Então eu fui convidada para uma reunião com o presidente e com o meu superior, aquele que eu havia bypassado e aquele em cujo cargo eu estava de olho. E o presidente começou a emitir imediatamente palavras da minha demissão sumária, ali naquela reunião, em poucos minutos. Então, esse homem que era o meu superior, ele era um homem que estava nessa rede há muitos anos, tinha uma reputação muitíssimo consolidada, e ele interrompeu o presidente e disse: olha, segura um pouco isso daí. Eu quero dizer que isso tudo aconteceu porque eu não fiz o meu melhor trabalho de mentorear essa moça e de ajudá-la aqui no processo. E eu acredito muito no potencial dela, e eu gostaria de pedir, em meu nome, por tudo que nós já caminhamos juntos aqui na emissora, eu gostaria de pedir que você pudesse dar uma outra chance para ela. E o presidente disse assim: eu só vou consentir porque é você que está pedindo. Só porque é você. Aquela reunião terminou e aquela moça ficou petrificada na cadeira, sem saber entender o que havia acontecido diante dos seus olhos. Quando o presidente saiu, ela virou para ele e perguntou assim: por que você fez isso? Ele falou: fiz o quê? Isso. Eu prejudiquei você, eu bypassei você. Por que você fez isso? Ele disse: olha, em outro momento a gente conversa. Só que em todos os momentos que eles se encontravam nos corredores da emissora, ela o colocava contra a parede e falava: olha, eu ainda não entendi por que você fez isso. O que você quer com isso? Por que você fez isso? E um dia, no momento reservado, ele disse: olha, eu vou dizer para você. Eu sou cristão. E eu creio que Jesus morreu para pagar pelos meus erros. E esse mesmo Jesus que morreu por mim, Ele me envia agora para replicar esse mesmo tipo de atitude aonde quer que Ele me coloque. E quando eu vi você sendo demitido, eu entendi que aquele era um momento e uma oportunidade de que eu pudesse exercer a minha fé, de que eu pudesse colocar a minha fé em prática. Porque no meu entendimento, o amor é sempre sacrifício, porque é isso que Jesus fez por mim. Ela ficou muito confusa e ela disse: mas você é cristão? Você congrega em alguma igreja? Ele disse: eu sou membro da Redeemer Presbyterian Church. Está aqui o endereço, visite um dia. E essa moça entrou pela porta da igreja. Anos depois ela foi batizada. E quando o Keller veio ao Brasil em 2019, ele falou que ela continuava como um membro muito ativo dentro daquela igreja. Como é que Deus pode usar a sua vida para amar pessoas aonde Ele te colocou? Como é que Deus pode usar a sua vida com um tipo de amor que se sacrifica, que serve, que abençoa, que se doa, que contemporiza, que pacifica, que perdoa, que confronta, na verdade, com amor? Como é que Deus pode usar a sua vida assim, agora, onde você está? Não com discurso, as pessoas estão enfadadas de discursos. As pessoas estão já de orelhas cheias. Todo mundo tem alguma coisa bonita para dizer no Instagram. Mas Deus quer nos usar com atitudes. Porque o amor é o que, igreja? O que o amor? Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti nessa noite. E confessamos que precisamos de graça, precisamos de misericórdia, de uma infusão da Sua presença sobre a nossa vida, para que nós possamos amar com as nossas escolhas. Amar com paciência, amar com generosidade, amar com bondade, amar com perdão, amar com serviço, amar de fato, não de palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos mostre como nós podemos viver esse amor que age, seja em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, em casa, seja, Senhor Jesus, em relação à nossa comunidade de fé, mas principalmente lá no nosso trabalho, na nossa carreira. Nos ensina, Senhor, a amar. Nos ensina, Senhor Jesus, a escolher nas muitas encruzilhadas que temos em um dia apenas,
Nos ensina a escolher aqueles pequenos gestos de automortificação que elevam o outro. E nos perdoa todas as vezes em que nós estamos tão preocupados conosco mesmos que nós sequer vemos o outro. Nos ensina a ser uma igreja, Senhor, que caminha unida. Não porque somos todos iguais, nós não somos. Não porque somos perfeitos, nós absolutamente não somos. Mas a despeito das nossas vicissitudes, dos nossos erros, dos colapsos morais que temos, nós estamos comprometidos a nos apoiarmos mutuamente no Evangelho. Nós choramos juntos, nós rimos juntos, fomos unidos pelo sangue de Jesus e agora precisamos aprender a desenvolver esse senso comunitário. Nos mostra que o amor, Senhor, ele é muito menos pirotécnico, muito menos complexo, ele é mais chão de fábrica, ele é mais escolha, mais abraço, é mais palavra de encorajamento. Mas sendo assim, bem prático, simples, ele reproduz a vida de Jesus e ele transmite e traduz a vida de Jesus no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós oramos assim no nome daquele que é a definição do amor sacrificial, Jesus Cristo. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.